Olá, tudo bem com vocês? E essa vai ser a nossa primeira videoaula de hoje. Olha só, quem diria, professora Cris, youtuber, hein? Hoje a gente vai falar sobre o primeiro reinado, que está na unidade 2, da página 392 e 393. Este daqui é Dom Pedro I, o imperador do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Depois da propagação da independência, Dom Pedro foi coroado imperador e recebeu o título de Dom Pedro I. Os primeiros anos após a independência do Brasil foram muito difíceis, especialmente nas questões políticas. Ocorreram muitas revoltas nas províncias, de grupos que não aceitavam a independência. Também foi necessário lidar com a demora de alguns países a reconhecer o Brasil como um país livre, como um país autônomo. Nem todos os países queriam aceitar a negociar diretamente com o Brasil como um país independente. Eles desacreditavam nisso. E assim, durante o primeiro reinado, o país enfrentou problemas econômicos e sociais, agravado por questões políticas geradas, entre outros fatores, pelo autoritarismo de Dom Pedro I. Ele era bem mandão mesmo. E a gente vai ver como que isso desenrolou. E com isso, com todo esse seu autoritarismo, acabou gerando assim a abdicação dele do trono. Ele deixou o trono, ele foi embora para Portugal, ficou apenas 9 anos no trono depois que ele assumiu e deixou para o seu filho com apenas 5 anos de idade, que chamava Pedro de Alcântara. A gente vai falar um pouco agora sobre a Constituição de 1824. A Constituição foi um conjunto de leis, ele é um conjunto de leis muito necessário para um país. E naquela época ele foi essencial, por conta que o país estava iniciando o seu desenvolvimento e foi preciso realizar então esse conjunto de leis para estabelecer a ordem no país. Dom Pedro I convocou em 1822 uma Assembleia Nacional Constituinte para que fosse elaborada a primeira Constituição do Brasil. Então ele organizou um conjunto de deputados e senadores para que fizessem essa Constituição. Mas os deputados e senadores que trabalharam nessa Constituição criaram normas e leis que limitavam o poder do imperador. Então assim ele não aceitou. Ele ficou bem bravo, porque ele queria poderes ilimitados. Então ele não concordou com essas leis. Aí ele dissolveu a Assembleia Legislativa em novembro de 1823 e mandou prender todos os deputados e senadores que estavam envolvidos. O que o imperador queria? Ele queria que o poder ficasse concentrado em suas mãos. Então o que ele fez? Ele criou um Conselho de Estado composto por portugueses de sua confiança que moravam aqui no Brasil, a fim de escrever uma nova Constituição que desse plenos poderes ao imperador, que ele pudesse ser o soberano. Então, assim, no dia 25 de março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição brasileira. A principal característica dessa Constituição foi que o Brasil estabeleceu o poder moderador. Deixa eu ver se eu tenho uma tabelinha aqui para vocês. Aqui. Não sei se vai dar para ver. Bom, o poder moderador, ele dava plenos poderes ao presidente. Inclusive, ele tinha um controle total, até mesmo para vetar algo que ele não concordasse em alguma lei que fosse estabelecida. Se ele não concordasse, ele mandava vetar, ele cortava, ele falou assim, não quero, isso não está de acordo com as minhas intenções. Então, ele tinha todo esse poder, até mesmo em cima dos 3 poderes, do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. E a Constituição de 1824 também determinava que o sistema de governo fosse uma monarquia constitucional e hereditária, ou seja, ela passaria de pai para filho, seria vitalícia para toda a vida e passaria de pai para filho. Então foi o que aconteceu 9 anos depois. Ele deixou o trono
para o seu filho de apenas 5 anos. Então, e nessa época, na Constituição também de 1824, o país foi dividido em 19 províncias, que seria governado por presidentes escolhidos diretamente pelo imperador. Então, ninguém tinha como votar, ele escolhia até mesmo os presidentes. A religião que prevalecia, a religião oficial, era o catolicismo. Então, ficou estabelecido na Constituição o catolicismo como religião oficial. As outras religiões podiam fazer os seus cultos, porém, desde que fossem dentro de templos, e não podia, de maneira alguma, ser propagada em outras formas, em praças ou fora dos seus templos. Tinham que ser basicamente escondidas. Caberia ao imperador também nomear altos cargos religiosos e vetar qualquer lei decretada pelo próprio Papa em Roma. Então ele tinha total controle também sobre a igreja. Ele mandava e desmandava na igreja. Ele tinha o poder na religião. Então, assim, os próprios padres dentro da religião não tinham liberdade religiosa para propagar o catolicismo, porém não tinham liberdade para conduzir a igreja com liberdade. O voto era indireto e permitido apenas para homens adultos que dispunham de determinada renda. Então, para que a pessoa pudesse participar da vida política, ela precisaria ser um grande fazendeiro, e ele precisava ter bastante dinheiro, ele precisava ter bastante verbas para ele poder participar da vida política. Sendo assim, mulheres, escravos, o povo mesmo, que por sinal era muito pobre, não participava da vida política. Então, era algo muito ruim. Hoje em dia, a gente participa da vida política por meio da votação, e mesmo assim, muitas vezes, a gente ainda tem dificuldades. Agora, imagina naquela época, tudo era feito pelo imperador. Então, o que ficou para a aula de hoje? A independência do Brasil, que foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Após a proclamação da independência, a coroação de Dom Pedro I. Com a coroação de Dom Pedro I, a primeira Constituição de 1824, que dava a ele plenos poderes devido ao poder moderador, e muitas outras coisas que não tinha nenhuma, como posso dizer, validade para o povo. Assim, o povo não participava da vida política, o povo não tinha direitos, então ele fazia algo realmente para as pessoas de sua classe, para os nobres. Então o povo realmente se revoltou. E com isso ele foi perdendo a sua credibilidade e só ficou 9 anos no poder. O poder que ele poderia ter ficado para a vida toda. E por hoje é só. A nossa aula acaba aqui. Vocês receberão por e-mail atividades relacionadas à aula de hoje, questões que vocês poderão procurar na apostila. Vocês poderão fazer essas questões, não precisam ser impressas, vocês poderão fazer copiadas no caderno, que quando a gente voltar das aulas, a gente vai retomar esse conteúdo, fazer as correções e se cuidem, boa sorte e proteja-se do novo coronavírus. Bye, bye.